E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver 2026, o ano em que Elon Musk quer implantar os seus chips cerebrais no cérebro dos humanos em escala industrial, isso com cirurgias feitas por robôs. E como se não bastasse, o próprio Elon Musk diz que túneis, carros sem motoristas, robôs humanoides e supercomputadores de IA entrarão em operação comercial ao mesmo tempo em 2026. O robô que não anda como um ser humano, mas já trabalha 24 horas por dia. A Galbot está faturando alto com máquinas pragmáticas que já dominam armazéns e hospitais. Anéis inteligentes estão virando a porta de entrada para a inteligência artificial. Falar com o ChatGPT sussurrando para o seu dedo pode ser o próximo passo da tecnologia pessoal. E Elon Musk tem competidor. Um implante cerebral do tamanho de um selo postal pode libertar as pessoas presas no próprio corpo e conectar a mente humana diretamente à inteligência artificial. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves, você está no Realidade Impressionante e esse é oficialmente o primeiro vídeo de 2026, ao menos que eu gravo, não é não? Bora pro vídeo. Enquanto muita gente ainda imagina os robôs humanoides andando como pessoas, uma empresa pouco conhecida do grande público está apostando em algo mais pragmático e bem mais lucrativo, segundo eles. A Galaxy General Robots, conhecida como Galbot, tem como principal produto o G1, um manipulador móvel com um torso humanoide, 2 braços articulados e base sobre rodas. Ele não foi criado para se parecer exatamente como um ser humano, mas para trabalhar como um. O G1 já opera 24 horas por dia, 7 dias por semana em armazéns, cuidando de inventário, reabastecimento, separação e também embalagem. Na área da saúde, ele já auxilia hospitais em farmácias, quartos de pacientes e sistemas de orientação interna. A Galbot combina grandes volumes de dados sintéticos simulados com dados reais coletados em ambiente de trabalho. Isso permite que seus modelos de inteligência artificial embarcada aprendam rápido, se adaptem melhor e sejam atualizados continuamente. Segundo a própria empresa, eles já controlam internamente toda a pilha tecnológica, dos dados aos modelos e do software ao robô físico. A startup chinesa afirma ter garantido encomendas de milhares de unidades e já trabalha com nomes de peso como a KTL, a Bosch, a Toyota e também a Hyundai. Além disso, lançou a Galbot Store, um conceito de varejo totalmente autônomo que é operado por seus próprios robôs e que já está ativo em mais de 30 cidades chinesas. Tudo isso aponta para uma mudança clara no setor. Em vez de apostar tudo em humanoides completos, caros, complexos e ainda instáveis, muitas empresas estão focando em manipuladores móveis que são semi-humanoides. Eles entregam grande parte dessa utilidade prática com muito mais estabilidade e um custo menor. Usar robôs sobre rodas é uma boa opção, enquanto não se tem pernas tão boas quanto nós temos visto em outros robôs por aí que estão até mesmo dando cambalhota, saltos para trás, chutes, rodopios no ar e tudo mais que tem direito um robô desse aí. Tá, e se em vez de reagir aos rios contaminados, as cidades conseguissem impedir a poluição antes mesmo de ela se tornar visível? Em Singapura e também nos Emirados Árabes, essa ideia aí está deixando de ser teoria e já começando a navegar sozinha pela água. A empresa sul-coreana Ecopeace anunciou a expansão global dos seus sistemas robóticos autônomos para a gestão de qualidade de água. A proposta é simples na ideia, mas complexa na execução. Usar robôs inteligentes para detectar, tratar e prevenir a contaminação da água urbana em tempo real. Segundo a empresa, os recursos hídricos estão sob pressão crescente devido à urbanização acelerada, à poluição e o aumento das temperaturas, que favorecem a proliferação de algas tóxicas. E as soluções tradicionais, baseadas em coleta manual e resposta tardia, já não dão conta do problema. Os robôs da Ecopeace, chamados de Ecobots, são unidades semi-submersas totalmente autônomas que operam continuamente em rios, lagos e canais urbanos. Eles não apenas monitoram a água, mas atuam fisicamente sobre ela. Utilizando sensores em tempo real, os robôs identificam as algas antes que elas se espalhem, removem essas massas diretamente da água e filtram os contaminantes como películas de óleo e outros resíduos da superfície. Além disso, os sistemas utilizam microfiltros de aço inoxidável e tratamentos eletroquímicos para decompor poluentes do próprio local. E isso tudo sem necessidade de intervenções humanas constantes. Tudo isso é ajustado por inteligência artificial que regula o fluxo, a intensidade da filtragem e o comportamento dos robôs conforme as condições mudam. Ao reduzir a proliferação de algas, se evita a formação das chamadas, entre aspas,
Zonas mortas, áreas onde o oxigênio cai drasticamente, sufocando os peixes e liberando toxinas perigosas, tornando assim a água imprópria para consumo, turismo ou pesca. Os testes em Cingapura e nos Emirados Árabes Unidos não são coincidência. Cingapura é referência mundial em gestão hídrica urbana e as cidades inteligentes, enquanto os Emirados Árabes enfrentam escassez extrema de água e altas temperaturas. Um cenário que é perfeito para testar os limites da tecnologia. Se funcionar nesses dois extremos aí, a solução pode escalar para praticamente qualquer cidade no planeta. E agora vamos falar de uma coisa muito séria aqui, hein? É a TechPix, a câmera mais vendida. Sacanagem. Se você pegou a referência, entregou a sua idade, entregou não? E sabe o que mais entrega a sua idade? Vamos falar sério agora. O que mostra que você está ficando ultrapassado? Você ainda não está usando inteligência artificial. E eu tenho batido essa tecla aqui já há um bom tempo, tá? Você já pode testar a nossa inteligência artificial, a Áurea. Isso acontece por 7 dias grátis. E aí, já fez o seu cadastro ou vai perder essa chance? Eu não sei até quando a gente vai segurar isso. Só precisa de nome, e-mail e número de telefone. Tá, eu sei, talvez você já use uma inteligência artificial. Mas lembre-se, a Áurea, você tem todas as melhores inteligências artificiais em um só lugar. Isso facilita bastante o seu dia a dia. Mas talvez você me diga que já assina algum modelo que promete várias inteligências artificiais em um só lugar, assim como nós fazemos com a Áurea. Mas já se perguntou sobre o limite dos tokens dela? Aqui é que está a diferença da nossa Áurea. Você pode gerar imagens e ter acesso a todas essas melhores inteligências artificiais sem nenhuma limitação. É ilimitado. Duvida disso aí? Corre aqui na descrição ou no comentário fixado e já se cadastra e usa 7 dias grátis. Ou você pode assinar direto se já confia em mim. Com o meu link, claro, tem desconto e é bem grande, viu? Vai pagar menos de R$3 por dia. Me ajuda que eu te ajudo. Eu sempre faço isso e você sempre está me ajudando também. Valeu? E pesquisadores da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da China aceleraram um veículo de 1 tonelada do 0 a 700 km por hora em menos de 2 segundos, usando levitação magnética supercondutora. Tudo isso em uma pista de testes de apenas 400 metros e depois parada total. O resultado? Um borrão visual e uma aceleração que rivaliza com a de um caça militar. É bom deixar claro que não é um teste para passageiros. A força ultrapassa 10G na aceleração, suficiente para apagar até mesmo pilotos experientes. Tá, mas esse aí nunca foi o objetivo, então tá tranquilo. O sistema usa ímãs supercondutores de alta temperatura que são resfriados com nitrogênio líquido a cerca de menos 196 graus. Eu sei, ainda é extremamente frio, mas muito mais viável do que os supercondutores tradicionais que exigem hélio líquido. Isso cria campos magnéticos intensos capazes de suspender o veículo e eliminar praticamente todo o atrito. Sem rodas, sem contato. Apenas os campos magnéticos e a velocidade pura. O plano final não é 700 km por hora, é 1000 km por hora. E essa velocidade é maior que a de cruzeiros de aviões comerciais. Na prática, isso poderia transformar uma viagem terrestre de 14 horas entre Xangai e Pequim em algo próximo a 2 horas. Hoje existe apenas um trem maglev de alta velocidade em operação comercial no mundo inteiro, e ele está exatamente na China. Em Xangai, o maglev liga o aeroporto ao centro da cidade a mais de 430 km por hora. Enquanto nós aqui no Ocidente estamos debatendo se ou como, na China os caras parecem operar no modo oposto ao nosso. Construir primeiro, ajustar depois. Essa diferença filosófica aí não é apenas política, ela define quem chega primeiro a esse futuro tão esperado. Tá, vamos pensar um pouquinho então. E se, em vez de tirar o celular do bolso, você simplesmente sussurrasse uma ideia para o seu dedo aqui? Parece algo estranho, não é não? Isso agora, mas pode ser exatamente assim que a próxima fase da inteligência artificial vai entrar na nossa rotina. Nos últimos anos, os anéis inteligentes surgiram como uma alternativa discreta para monitorar a saúde e atividades físicas. Mas uma nova geração de dispositivos está tentando algo diferente, transformar os anéis em interfaces diretas com a inteligência artificial. Não é a primeira tentativa de criar um gadget dedicado à inteligência artificial. Produtos como o Humane iPin, o Rabbit R1 e até colares inteligentes prometeram muito, mas entregaram bem pouco. Agora os anéis inteligentes apostam em um caminho mais simples, acesso rápido, silencioso e quase invisível até inteligência artificial. Dispositivos como o Pinball Index, String Ring e o Zipper Ring funcionam essencialmente como microfones ultracompactos. Você fala baixo, quase sem chamar a atenção, e eles capturam ideias, lembretes, perguntas ou até mesmo comandos. O Pinball Index, por exemplo, grava notas de voz curtas e transforma em textos usando o modelo de IA que funciona
funcionam offline, priorizando a privacidade. Já o Stream Ring vai além, permitindo conversar com um chatbot que responde em, entre aspas, com uma voz interior, parcialmente baseada na sua própria voz. O Whisper Ring promete algo ainda mais direto, conversar com o ChatGPT sem usar nenhum botão e sem palavras de ativação, basta aproximar o anel da boca e falar. Depois de mais de 3 anos convivendo com chatbots como o ChatGPT e também outros assistentes, muita gente já se acostumou a pensar, entre aspas, em diálogos com uma inteligência artificial. Para esse público, em que eu me incluo nesse aí, dispositivos que permitam capturar pensamentos no instante em que eles surgem pode parecer algo bem natural para nós. É o mesmo motivo pelo qual os smartwatches se tornaram úteis para lembretes rápidos, menos atrito, menos interrupção. Essa é mais uma forma que é constante de alimentar a sua inteligência artificial pessoal com o contexto que existe. E agora dá uma pausa aí e imagine estar preso dentro do seu próprio corpo. Claro, se você não tem nenhuma limitação física, senão você já entende do que eu vou falar. Isso incapaz de falar, de se mover ou até de enxergar. E isso tudo enquanto a sua mente continua intacta. Para milhões de pessoas com AVC, convulsões, ELA ou cegueira, essa não é uma metáfora, é uma realidade. Agora, pesquisadores dizem ter criado algo que pode finalmente abrir essa cela diretamente para uma inteligência artificial. Cientistas da Universidade de Colômbia, em parceria com o projeto Enigma de Stanford, apresentaram um tipo de interface cérebro-computador chamado de BISC, um implante cerebral ultrafino, que é sem fios e do tamanho de um selo postal. Segundo o engenheiro Ken Shepard, um dos líderes do projeto, o maior problema das interfaces atuais é simples. Elas são grandes demais, invasivas demais e limitadas demais para realmente libertar o paciente que está preso no seu próprio corpo. Segundo ele, o BISC resolve tudo isso usando a mesma lógica que transformou os computadores gigantes em smartphones, os semicondutores. O implante é feito com um único chip de silício, com apenas 50 micrômetros de espessura, mais fino que um fio de cabelo humano, capaz de se curvar e aderir diretamente à superfície do cérebro sem perfurá-lo. Ele contém mais de 65 mil eletrodos, milhares de canais de gravação e estimulação, tudo isso integrado em um único chip. Sem cabos, sem baterias internas e sem atravessar o tecido cerebral, o que reduz as inflamações e perda de sinal ao longo do tempo. A parte mais impressionante, para mim ao menos, é que o BISC, esse chip tão fininho aí, conecta o cérebro aos computadores que usam inteligência artificial para decodificar os pensamentos, as intenções, os movimentos e os estados mentais de forma quase que instantânea. E para os pesquisadores, isso vai muito além de tratar doenças neurológicas. A mesma tecnologia pode mudar completamente a forma como nós seres humanos interagimos com as máquinas, os robôs, os computadores e os sistemas inteligentes. Não vamos mais usar teclados, telas ou voz, apenas será a intenção. E como não dá para falar em implantes cerebrais e não se lembrar de Elon Musk, dá atenção a essa próxima matéria aqui, tá bem interessante, viu? 2026 pode marcar o momento em que as interfaces cérebro-computador deixam de ser ficção científica ou experimentos de laboratório e passam a fazer parte da medicina e talvez do futuro da própria humanidade. O objetivo de Elon Musk para o seu Neuralink é fazer com que implantar um chip no cérebro deixe de ser apenas um experimento raro e se torne um procedimento quase que industrial. E o bilionário pretende seguir esse caminho aí a partir de 2026, segundo ele. Em uma publicação recente na plataforma X, Musk afirmou que a Neuralink entrará em produção em larga escala dos seus implantes cerebrais e que o processo cirúrgico deverá ser totalmente automatizado, ou seja, nada de cirurgiões humanos tocando no cérebro do paciente, apenas os robôs farão esse trabalho. O objetivo, segundo ele, é reduzir os riscos, aumentar a precisão e permitir que muito mais pessoas tenham acesso à tecnologia de interface cérebro-computador. A Neuralink desenvolve implantes cerebrais capazes de conectar diretamente o nosso cérebro aos computadores, com foco inicial nos pacientes com paralisia severa ou lesões na medula espinhal. A promessa é devolver a autonomia por meio do pensamento. Os primeiros pacientes da empresa já mostraram resultados bem concretos. Eles usaram apenas sinais cerebrais para conseguir jogar videogame, navegar na internet, postar em redes sociais e controlar o cursor de um laptop. Tudo isso sem mover o seu próprio corpo. A Neuralink iniciou testes clínicos nos humanos em 2024. Em setembro, a empresa confirmou que 12 pessoas com paralisia severa já receberam o implante e estão utilizando a tecnologia para controlar ferramentas digitais e até dispositivos físicos. Isso tudo apenas com a mente, claro. Com cirurgias automatizadas, produção em massa e implantes cada vez mais sofisticados, a Neuralink deixa claro que não está pensando apenas em tratamentos médicos pontuais, mas em uma nova infraestrutura cognitiva, uma em que o cérebro, as máquinas e o software
passam a operar como um único sistema. A expansão não é apenas técnica, mas também é financeira, é óbvio. Em junho, a Neuralink captou 650 milhões de dólares em uma nova rodada de investimentos, reforçando a confiança dos investidores nesse potencial da tecnologia. Esse movimento faz parte de um plano muito mais amplo de Elon Musk, que envolve grandes apostas em inteligência artificial, exploração espacial, transporte e tecnologias cognitivas, claro, como nós temos visto até aqui. E isso nos leva a essa próxima matéria aqui. E se várias das apostas do ousado Elon Musk deixassem de ser promessas, como tem acontecido já há muito tempo, e começassem a operar tudo isso ao mesmo tempo? Segundo o próprio Elon Musk, 2026 pode marcar esse ponto de virada. No transporte urbano, a The Boring Company, empresa de Elon Musk, planeja inaugurar o primeiro trecho funcional do Nashville Loop. O sistema de túneis subterrâneos conectará o centro da cidade ao centro de convenções e ao aeroporto internacional de Nashville em apenas 8 minutos, segundo Elon Musk. Isso tudo usando os veículos elétricos da empresa ou de outros, claro. A proposta é ambiciosa: tirar carros da superfície, reduzir congestionamentos e oferecer transporte rápido com emissão zero. Ao mesmo tempo, a Tesla prepara uma expansão significativa. A empresa pretende iniciar em 2026 a produção em massa do Cybercab, o seu veículo totalmente autônomo, além também de acelerar a fabricação em massa do caminhão elétrico Tesla Semi e dos robôs humanoides Optimus Gen 3. A ideia é levar a automação não apenas para o transporte, mas também para as fábricas, logística e serviços. O outro passo decisivo está no software. A Tesla planeja lançar o Full Self-Drive em modo totalmente não supervisionado, um marco que, se funcionar como prometido, pode redefinir o conceito de direção humana. Em paralelo, a empresa amplia suas operações de armazenamento de energia com os sistemas Megapack 3 e Megapack Block, projetados para sustentar redes elétricas em larga escala e lidar com a crescente demanda por energia limpa. Já na frente ligada à inteligência artificial, a xAI, uma outra startup de Musk, está expandindo o supercomputador Colossus, lá em Memphis, no Tennessee. A empresa já adquiriu um terceiro edifício e planeja elevar a capacidade de treinamento para algo próximo de 2 gigawatts, um nível comparável ao consumo energético de uma pequena cidade, dedicado exclusivamente ao treinamento de modelos de inteligência artificial. E claro, o setor de mídia também não ficaria de fora, né? A plataforma X, também controlada por Elon Musk, estuda aumentar os pagamentos aos criadores de conteúdo, com uma ambição declarada de competir e possivelmente superar, segundo Musk, o próprio YouTube, numa tentativa bem ousada de atrair e reter as produções originais. Quando você junta túneis subterrâneos, carros sem motorista, robôs humanoides, supercomputadores de IA, novas formas de monetizar conteúdo, fica claro que 2026 não é apenas mais um ano, pelo menos no calendário de Elon Musk. Pode ser o momento em que várias dessas tecnologias avancem juntas. Assim nós esperamos, não é não? Nós que amamos as tecnologias. E aí? Estamos prontos para um mundo que está sendo formado para muito em breve, esse futuro aí? Se não acabar, né, como estão dizendo por aí, em 2030, vamos ver. Se gostou desse episódio aqui, já deixa sua opinião nos comentários. Assim o YouTube divulga o nosso vídeo para mais pessoas e você me ajuda a continuar trazendo as novidades tecnológicas por aqui. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu estão aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas opções que estão na sua tela que nós nos vemos no próximo, tá bom? Valeu, obrigado mais uma vez e eu te espero nesse próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou ficar em silêncio aqui. 1 minuto de silêncio para você que não comprou meu livro. Marcha Fúnebre. O link está na Amazon, hein? O link está na Amazon. O livro está na Amazon e o link está na descrição aqui. Dá uma olhadinha aí. Valeu? Tchau, tchau.